bem-vindos a mais um vídeo do canal Brabíssimo Maker. Já se inscreve aí, já deixa o like, se inscreve no nosso Instagram, se inscreve na nossa Twitch para não perder as lives. Nas lives eu faço gameplay e também faço às vezes alguma manutenção de algum equipamento, algum unboxing ao vivo. Então já se inscreve aí no nosso Instagram, na nossa Twitch, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha. O objetivo do vídeo de hoje vai ser explanar as controladoras RGB. Explanar, galera, eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre controladora, quando que você precisa de uma, quando que você não precisa, como é que instala, qual que é as diferenças, o que que tem, o que que não tem, o que que dá para fazer, como é que controla, tudo. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, para começar, eu já separei aqui algumas coisas pra gente tá conversando sobre dois tipos de controladoras. Essa daqui é uma controladora que vem normalmente com as fitas desse tipo, que você compra para instalar em sanca, em alguma parte da sua casa, ou até mesmo no computador, não tem problema. Desde que ela tenha essa conexão já pronta aqui para o computador, você consegue fazer a instalação. E esse daqui também é uma controladora RGB própria já para computador, nesse caso, né? Onde a gente tem aqui conexões de fãs, que eu vou explicar tudo detalhadamente, mas o foco aqui é para que a gente usa uma controladora RGB. Bom, galera, é muito simples, né? A controladora RGB permite para a gente estar controlando os LEDs RGB ou de uma fita de LED ou de um fã que tenha RGB nele, ou de uma fita de LED que você colocou no seu computador e assim por diante. Por que eu precisaria utilizar uma controladora? Sendo que na maioria das placas-mães tem já a saída para controle de fita de LED ou de fãs RGB, inclusive. E eu vou mostrar isso para vocês depois em alguns manuais. Bom, o principal motivo é, você não tem no seu computador, na sua placa-mãe, 10 saídas de fãs. E aí dificulta muito para você conseguir fazer o controle do RGB de todos os fãs do seu computador. E aí você pode falar, mas eu não tenho 10 fãs no meu computador. Tá certo, a maioria da galera não tem mesmo 10 fãs. Às vezes a galera tem 4. E 4 normalmente é um valor que até costuma ter nas placas-mães. Mas e se você tiver 6 fãs? Né? Então, nesse caso, você precisaria expandir suas conexões e aí é uma boa opção você usar uma controladora RGB. Quais são as funções que tem uma controladora RGB? Bom, vamos lá, eu vou explicar individualmente cada controladora. Essa controladora aqui, galera, é uma controladora que é quase 100% completa. É muito boa essa controladora. E eu vou começar explicando aqui as conexões físicas. Então a gente pode ver aqui que ela tem saídas para fãs, saída para fitas de LED. Aí aqui, essa controladora, ela tem um recurso muito legal que é esse recurso switch aqui, que é caso você tenha no seu gabinete um botão para fazer o reset da controladora, é nessa conexão que você vai utilizar. A entrada aqui onde você vai fazer a conexão da controladora com o computador e a entrada de alimentação da controladora. Nesse caso aqui, quando eu comprei, ele já me mandou os cabos aqui. Então, por exemplo, esse cabo aqui é o cabo de alimentação. É só eu fazer a conexão aqui. Pronto. E aqui eu ligaria no Molex da minha fonte, tá? Ele tem uma saída aqui, ó, tanto macho quanto fêmea, para você não precisar comprar nenhum adaptador, nada desse tipo. E aqui o outro cabo é a conexão que eu vou fazer com o computador, que seria nesse caso a conexão de 12 volts aqui, que é o que ele especifica para mim dessa entrada aqui da controladora. Uma coisa muito importante que a gente tem que ficar esperto sobre controladoras é o seguinte. Repara aqui, os fãs, as saídas dos fãs aqui dessa controladora, ele tem 6 pinos. Então, quando você compra uma controladora, se ela não vier já com os fãs, você tem que ter certeza que os fãs que você vai comprar para estar conectando aqui tem a configuração 6 pinos e, além disso, se a configuração dos pinos desse fã é compatível com a saída da sua controladora. Ah, mas onde que eu posso ver isso? Quem vai te falar se esse fã que você quer comprar é compatível com essa controladora é o fabricante da controladora que você está comprando, o vendedor, e o vendedor do fã que você está comprando. A mesma coisa serve para conexão de fita de LED.
Então aqui na fita de LED eu também tenho aqui, ó, 4 pinos, que ele vai ter a sequência dele, 12 volts GRB, por exemplo, que é o default aí mais usual para fita de LED. Então essas particularidades de conexões aqui, tudo você tem que verificar antes de estar comprando uma controladora, se você já tiver o fan, ou se você comprar a controladora e for comprar os fãs depois, você tem que ter certeza que os fãs ou a fita de LED é compatível com a sua controladora. Além disso, tem um recurso muito legal que essa controladora não tem, nem essa, mas eu já vou falar aqui para vocês, que aí vocês podem ver isso daí na hora de comprar, que é a função ARGB. A função RGB, galera, depois eu vou mostrar também no manual de uma placa-mãe, é uma função que eu consigo controlar os LEDs por um endereçamento. Então eu consigo pontuar ali cada LED, cada fã, cada fita, qual cor que eu quero que eles fiquem. Então eu conseguiria, por exemplo, usando esse recurso, dividir os fãs metade de uma cor e metade de outra cor. Coisa que eu não vou conseguir desse jeito, com os recursos dessas controladoras. Se eu colocar aqui azul, todos os fãs que estão ligados aqui vão ficar azuis. Não tem como eu dividir metade do fã de uma cor ou metade do fã de outra cor. Essa outra controladora aqui é uma controladora bem mais simples, né? Ela só tem a saída aqui para fita de LED, não tem nada de fã. E a entrada aqui de alimentação, que essa controladora precisa de uma fonte. Então é bem mais simples, mas funciona do mesmo jeito. Aqui ele já tem explicado certinho a conexão da fita RGB 12 volts GRB. Então é isso que você tem que seguir no caso de uma controladora desse tipo. Eu vou explicar agora as funções do controle remoto para vocês saberem exatamente o que tem e o que não tem. E qual a diferença, por exemplo, dessa para essa, e o que dá para fazer nessa, o que dá para fazer nessa. Bom, de cara aqui a gente já está vendo grandes diferenças. Aqui eu tenho várias presets de cores já no controle, coisa que eu não tenho muito aqui, né? Eu tenho só 3 aqui no caso. Esses daqui são para música. Aqui eu tenho alguns presets já de configuração, flash, strobe, fade e smooth. Então aqui eu consigo regular a intensidade da luminosidade da fita e colocar branco, algumas cores aqui setado, ligar ou desligar e assim por diante. Essa outra controladora aqui, ela já é específica para computador, então ela tem algumas coisas a mais que é importante você estar observando quando você for comprar. Por exemplo, MB é uma seleção de controle. Eu posso optar por utilizar os LEDs com efeito de luz da controladora, e aí eu vou trocar via botão modo, ou eu posso optar por controlar os RGBs que vão estar conectados na controladora, por exemplo, 3 fãs, através do meu software de controle do computador. Então é esse botão que permite você fazer essa seleção, se você quer efeito de iluminação da controladora ou efeito de iluminação do software do seu computador. Aqui, intensidade e luminosidade, aqui alguns presets de cores, modo música, né, para ele fazer o efeito conforme alguma música. E ele também tem aqui a velocidade do efeito de iluminação, que seria esse speed aqui, e esse DIY, que é o Do It Yourself, é para você fazer um efeito de iluminação e aí você consegue salvar ele ou deletar. Então já de cara deu para ver que essa controladora é uma controladora muito mais completa. E agora um outro recurso muito importante sobre cada uma é o seguinte: essa controladora aqui, como vocês podem ver, ó, ela tem um controle RF. Ou seja, eu não preciso estar com o controle apontado para a controladora para poder fazer a seleção do modo que eu escolher. Já esse outro caso aqui não. Esse outro caso aqui, a própria controladora já conta com o LED infravermelho aqui receptor, e esse controle também já tem o LED infravermelho aqui emissor. Então, no caso dessa controladora, se o LED receptor não estiver vendo o sinal do controle, você não vai conseguir mudar os modos ou desligar e ligar a fita. Tá bom? Bom, galera, aqui, nesse caso de controladora, como ela já é uma controladora própria para computador, eu já tenho aqui atrás uma fita dupla face, que já vem nela, e aí é só eu destacar e colar no computador. Como vocês estão vendo aí, ela ficou nessa posição
né, virada aí para cima, porque foi mais fácil para mim fazer a organização dos cabos. Pronto, galera, eu já tô aqui no Polichrome e o editor vai colocar uma foto aí de como que eu fiz a conexão entre a controladora e a placa-mãe. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui, galera, ó, nesse AMD Fan LED é onde está conectado a minha controladora. Então, o que eu alterar aqui de cor vai alterar tudo no meu computador, porque a minha controladora está trabalhando em modo de operação controlada via software aqui da minha placa-mãe. Então, eu vou fazer aqui uma mudança, vou colocar os fãs verdes. Pô, ficou legal, ficou verde e vermelho. Ah, mas por que que a sua fita de LED está vermelha? A minha fita de LED está vermelha porque ela não está ligada na minha controladora. Ela está ligada em outro ponto de conexão que é esse aqui. Então, já que ela não está ligada na minha controladora, eu consigo colocar uma cor diferente aqui. Se eu tivesse os meus fãs conectados nessa opção, que é o RGB endereçável, eu conseguia colocar para cada fã uma cor de LED diferente. E aí eu conseguia colocar, por exemplo, 3 fãs verdes e 3 fãs vermelhos. Entendeu? Com a controladora eu não consigo fazer isso. Nessa opção de controladora minha, né? Nessa minha controladora. Se for uma controladora que tem esse recurso RGB, você vai conseguir normalmente. Então, essa é a principal diferença entre ligar um item direto no seu computador e ligar um item na controladora. Se eu tivesse ligado cada fã em um ponto diferente de conexão aqui do meu computador, o que ia acontecer? Eu ia conseguir escolher uma cor para cada fã. Bom, a gente já viu aqui que eu consigo controlar cada item. Agora eu vou fazer um outro negócio aqui, que é pressionar o botão da minha controladora aqui, ó, que vai alterar o controle de iluminação do Polichrome para o efeito da controladora. Então vou apertar aqui o botão, ele já mudou, e eu vou pôr um outro efeito aqui. Pronto, acabei de pressionar aqui, então agora eu estou usando a controladora. Cada vez que eu pressionar um botão aqui, ele vai fazer um efeito da própria controladora. Nessa opção, o controle fica totalmente pela controladora. E agora, o que é legal de você estar utilizando para poder controlar a controladora? Que doido isso, né? Controlar a controladora. Galera, sempre utilize os softwares da sua placa-mãe. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos das placas-mães, como eu havia dito. A gente já tem aqui, então, 3 manuais aí de 3 placas diferentes para a gente olhar. Eu tenho aqui, galera, um AMD Fan LED, tá vendo? Aqui eu tenho conexões para fãs, CPU Fan e CPU Fan 2. Aqui embaixo eu tenho, ó, mais um canal para fã, outro canal para fã, tenho um RGB LED, um RGB header e uma saída para conexão de LED endereçável. Então vamos contar aqui, eu tenho aqui, ó, um desses daqui já está ocupado pelo fã do meu processador, então eu tenho uma saída para fã, 2, 3 saídas. 3 saídas, galera, para fã. Eu tenho 6 hoje no meu computador. Então, nesse caso, eu já não ia conseguir conectar 6 fãs usando só essas conexões. Vamos aqui embaixo na descrição dos pinos. Esse daqui é essa saída aqui de pino de fã, esse CPU fã, que a gente viu que tinha 4, ele tem essa configuração, ó. Ele tem uma configuração de controle de velocidade, dois pinos de controle de velocidade, um pino de alimentação e um pino de ground, né, de 0 volts, de negativo. Então, eu tenho aqui esses 4 conectores, mas nenhum deles faz o controle RGB. Então, para fazer o controle RGB efetivamente, eu preciso dessa conexão, ó. O RGB header, que a gente sabe que é um dos pontos onde está conectado aqui a minha placa-mãe. O outro é um RGB header, são 2 RGBs headers que tem nessa placa-mãe disponível, que é os 2 que eu estou usando, um para controladora e o outro só para fita de LED. E eu tenho mais um aqui que é o endereçável, que por enquanto está sem uso.
Aqui, ó, um RGB header aqui em cima, duas saídas para fãs. Aqui temos mais... O que mais que temos aqui? Deixa eu ver. Temos mais conexões de fãs. Temos mais um aqui de fã, então já deu 3 até agora. E só. Então nesse caso aqui, essa placa ela não tem a saída de RGB endereçável, mas ele tem uma saída de RGB header, onde você pode estar ligando uma controladora. Vamos procurar esse pino aqui. Aqui, galera, é o RGB header. Aqui já está a especificação, ou você pode ligar uma fita de LED, ou você pode ligar uma controladora, né? E assim por diante. Essa placa aqui, vamos dar uma olhada nas conexões dela. Eu tenho um CPU fan aqui, então um CPU fan. Eu tenho aqui um LED CPU, uma conexão de LED CPU, mais uma conexão de fan e só. Então tem aqui duas conexões de fan e uma saída aqui de LED CPU. Vamos dar uma olhada nesse conector de LED CPU. Aqui, galera, saída de LED CPU. Então a saída de LED CPU, padrão 12 volts de RB, e aí você consegue estar ligando aqui uma fita de LED ou uma controladora, tá? Então essas três placas que eu mostrei têm essas opções de saída. Vocês puderam ver aqui que a B450M da ASRock, esse modelo aqui, Steel Legend, ele tem um pouco mais de conexões, né? Ele tem 4 saídas para fan e ele tem mais 2 saídas de LED header e ele tem mais uma saída de LED endereçável, coisa que as outras placas aqui com chipset 450 não tem. Então essas coisas é bom vocês estarem observando quando vocês forem montar o computador, fazer o projeto de iluminação do computador. Obrigado aí para quem assistiu o vídeo, para quem ficou até o final, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha aí com a galera que vocês acham que são os brabos aí, a galera braba da iluminação do PC. Se inscreve no canal, deixe seus comentários aí no vídeo que eu estou respondendo geral. Se inscreve no nosso Instagram para não perder nada e no nosso Twitch também, que eu estou fazendo bastante gameplay lá e às vezes rola uma manutenção, alguma instalação, alguma coisa ao vivo lá também. Obrigado de novo, valeu galera, até o próximo vídeo.